Bem-vindo ao Mais CQ Investimentos. Já investe no setor de tecnologia de informação? Você já tem na sua carteira? Vou falar aqui, vou entrar lá na bolsa, vou trazer para vocês quais estão as empresas que estão lá, vou falar de resultado, dividendos, estratégia, rentabilidade, caixa. Fica aí comigo, Mais CQ, vem! Setor de tecnologia de informação sempre foi e tem que ser o futuro, ligado sempre à parte de informática, soluções e assim está correndo o mundo. Nessa tabela que está aqui, tem lá o setor de tecnologia, ele tem por segmento de computadores e equipamentos, que está só classificado o positivo tech, e programas e serviços. Nós vamos fazer uma comparação de programas e serviços. Focado, apesar de 6 estar listadas, mas 4 estão ativas. TOTUS, Sinqia, Lynx e LocalWeb. Esse comparativo que está aqui foram 16 indicadores ligados a valuation, eficiência, endividamento, rentabilidade e crescimento. Dos 4 fazendo um comparativo e não colocando peso em cada indicador, quem está em primeiro lugar, aqui é a TOTUS. Apesar de hoje ainda não ter na minha carteira, já tive no passado, eu estou estudando para ver se eu coloco ela de novo. Então, vou aproveitar parte, lógico, aí, porque o vídeo fica muito extenso, né? As principais coisas para que você possa tomar aí uma decisão. Se nós olharmos a rentabilidade dos 4, nos últimos 2 anos, que para mim é o que me importa, né? Porque o ramo de tecnologia de informação tem uma evolução muito grande. Então, você pega muita coisa do passado, acaba não tendo parâmetro para você. O foco é muito mais o que a empresa vai estar fazendo no futuro. Então, TOTUS está com 251% de rentabilidade, Sinqia 259, um pouquinho melhor, Lynx 43 e a LocalWeb, que foi há pouco tempo que abriu, 226. Nós vamos falar da TOTUS, conforme eu falei para vocês naquela comparação. Ela é uma empresa de software de gestão, de plataforma de produtividade e consultoria. Tem 50% de mercado no Brasil. Está presente mais em 41 países. Tem 7 mil funcionários. No Brasil conta com 15 filiais, sendo que 10 centros de desenvolvimento. Isso é importante. No exterior também marca a sua presença. Ela conta com 5 filiais e 2 centros de desenvolvimento nos Estados Unidos e no México. Importante você ficar até no final desse vídeo aqui, porque eu vou falar das considerações que o porquê que de repente essa empresa vale ou não para você. Vantagens e desvantagens. Fica aí comigo. O que me preocupa sempre, se eu vou investir numa empresa e eu não estou buscando um retorno rápido, eu fico ligado sempre na capacidade que ele tem de crescer, na dívida que ele tem, na evolução que ele consegue trazer para o próprio negócio dele, o que gira. Então, olha, a dívida líquida da TOTUS é negativo, isso é, paga toda a dívida, sobra dinheiro no caixa. Bom. O ROI dele está acima de 10%, que é aquilo que retorna. O dinheiro que ele faz é o que ele retorna na operação. Para nós, então, tirando as partes dos empréstimos, isso é um indicador muito bom, acima de 10 para esse ramo é razoável. E o resultado que eles já estão divulgando, eles estão separando já em 2 setores e vocês vão entender o porquê. Porque uma das aquisições que eles fizeram começaram a separar a estratégia deles. Então tecnologia é um e o segundo é o produto de crédito. Olha só a receita de tecnologia. Se nós olharmos o primeiro semestre 19 contra o 20, recorrente, ele aumentou 13,1%. Já o não recorrente, a receita, teve uma queda de 12,7%, até decorrente por causa da pandemia, todo mundo diminuiu, desacelerou.
Mas como eu estou fazendo semestre por semestre, justamente para poder pegar esse período, para ver como é que a empresa se reinventou, esta é a parte importante, porque é uma empresa de tecnologia. Mas, no geral, a empresa cresceu de receita 6,6%. Eu tenho que ficar preocupado na taxa de renovação deles, né? A taxa de renovação vem se mantendo aí, ó, lá, desde o segundo TRI de 19 de 98,1 e agora no segundo TRI para 99. Então, está tendo uma boa renovação disso. Eu tenho que ficar de olho no EBITDA dele. O EBITDA do primeiro semestre 19 contra 20 teve um aumento de 14%. E a margem de EBITDA está praticamente, eles estão conseguindo manter. É 20,5 contra 21,9. Isso é um bom indicador. Onde está sendo uma aposta agora, segundo a estratégia dele, que é justamente produto de crédito. É onde o mercado roda, né? Vou falar um pouquinho mais para frente, fica aí conosco aí. Se você ainda não é inscrito, aí se inscreva no nosso canal aí. Não esquece, hein? Ajuda aí eu dando um like aí para nós aí. Produto de crédito é uma coisa que gira sempre a empresa. Mexeu com dinheiro, o banqueiro, por exemplo, não perde dinheiro. Ele diminui um pouco a margem, mas ele não perde dinheiro. Então as empresas estão andando fazendo isso. Então os produtos de crédito dele é uma empresa chamada Supply, que eles adquiriram. O que aconteceu nesse período? A receita líquida desabou, caiu 19,2%. E o EBITDA também quase que zerou, decorrente da redução do volume de transações. Isso ficou claro que eles têm uma deficiência necessária para correr atrás sobre o mercado dar uma parada nesse sentido. Ele não adianta, não faz milagre com crédito. A queda de produção, então, levou a redução da carteira de crédito e da receita líquida desse segmento. Se nós olharmos o primeiro TRI, antes de toda a pandemia aí, comparado ao segundo TRI de 20, teve uma queda de mais de 34%. Então, desabou. Você viu que se você olhar aí nesse gráfico, a carteira FDIC para eles praticamente se mantiveram, mas a carteira Supply foi para o saco, que eu mostrei lá que eles desabaram. Então a preocupação é ficar de olho na inadimplência desse produto, como é que ele está lá. Então, apesar que a PCLD ainda não refletiu o retorno da inadimplência, olha o gráfico de janeiro para cá. Fizeram a provisão em maio e depois retornou focando nos primeiros 30 dias, porque depois ele se mantém. Praticamente está sendo controlado a inadimplência. Apesar do caixa que eu falei para vocês, que pagando toda a dívida deles sobrou, eu gosto sempre de ver o quanto ficou nisso. Então se nós olharmos agora o lucro líquido sem os efeitos das despesas de amortização de intangível e oriundo das aquisições, nós podemos ver que no primeiro trimestre de 20 contra o segundo trimestre de 20, eles fizeram um aumento de 6% do lucro do caixa. Agora, se nós olharmos no semestre de 20, do primeiro semestre de 19 contra o primeiro semestre de 20, eles aumentaram 25,9%. Então, estão fazendo caixa. Fazendo caixa, nós olhamos aí, então, vamos olhar agora os dividendos. Eles continuam, sim, recorrente, fazendo essa distribuição e praticamente devolvendo para o acionista os dividendos, os patamares que eles estavam devolvendo aí desde lá de 2017, continua a mesma coisa aí. O mais importante, indicadores bons, empresa está exposta no mercado tanto internacional como nacional, então eu tenho algumas considerações. O produto que eles começaram a destacar agora, que foi a aquisição de 88,8% sobre o capital da Supplier, participações, em 28/10/19. Está gatinhando esse produto. A aquisição da Com5, ela é focada no apoio dos supermercados e atacadistas e distribuidores para sistema focado de supermercados. Então é um nicho que eles estão focando. Lá em abril, firmaram um contrato de compra e venda das aquisições
de uma empresa focada em CRM e automação de forças de venda. Então você vê que eles estão ganhando músculo ainda em alguma outra parte. Conforme eu falei para vocês da aquisição da Supplier de 88,8 do capital, eles estão ligados no produto novo chamado TechFin, que já atingiram em torno de 100 clientes, não muito, mas onde é o foco do sistema, do ecossistema disso? É a solução de crédito, pagamentos e serviços. Vão possibilitar antecipação de recebíveis, solução B2B de crédito, fornecer consignação. Então, estão entrando em outros ramos financeiros aonde vai trazer talvez um retorno melhor aí no médio a longo prazo. Segundo o RI deles, a estratégia de médio e longo prazo continua inalterada. Os novos produtos do TechFin que eu acabei de colocar vão dar músculo para esse segmento que nós estamos comentando da Supplier. Eles não realizaram redução de salários ou jornadas ou qualquer outro incentivo que aconteceu com os funcionários. Conseguiram manter o mesmo equilíbrio, a mesma eficiência, o que eles já estavam fazendo e colocou essa turma em home office, diminuindo alguns custos que eles tinham, que no futuro, quando isso tudo normalizar, eles vão ver se continua com esse processo ou não, se é parte ou não, se vai internalizar, se não vai, mas que a ideia é continuar alguma coisa fora para dar assim mais rentabilidade, mais retornos para eles. Este é o foco. Muito serviço na nuvem. Direto, esse é o foco. Agora passar tudo para a nuvem lá. Então ele está com muito serviço na nuvem, tudo focado. O painel financeiro deles, o que ele faz? Ele vai consolidar as informações todas, que o produto que já está na rua, mas está sofrendo alguns ajustes. Porque antigamente eles testavam, depois colocavam na rua e ainda tinha coisa para poder arrumar. Agora eles fazem, lógico, seus testes que tem que fazer, mas bota na rua, começa a acertar e depois faz aquele boom que tiver que fazer. O bom desse painel financeiro é que o cliente não é obrigado a comprar outros produtos dele. Isto é, que se ele tem de repente algumas soluções da TOTUS lá em casa, ele só simplesmente consegue consolidar esse painel. A integração é um diferencial do modelo do negócio da Supplier, daquela empresa que eu comentei que eles adquiriram. Traz cada vez mais um produto que agrega a inovação ligado a serviços financeiros. Então eles estão com foco sim, abrindo para finanças. Nem tudo são flores, desvantagens acontecem e tem percalços aí no caminho. Para você aderir ao TechFin, o cliente tem que atualizar a versão que, dependendo do que ele está, ele tem que atualizar a versão. Para o cliente atualizar, vai gastar. Então, de repente, esse já é um problema de entrada, porque se eles não derem incentivo para o cliente fazer essa atualização, não vai ter a possibilidade de ele vender esses serviços financeiros para frente. O crédito, eles têm como base o trabalho da base, então eles estão olhando lá. Só que eles não conseguem escalonar isso. Por quê? É um produto personalizado. Ele vai lá na sua empresa, ele tem que olhar, ele tem que fazer a esteira, ele tem que analisar. Então não é escalonável, ele demora mais para andar com este produto. Foi anunciado alguns meses atrás que eles vão parar com a versão do Proteus. Então vão obrigar, isso é uma coisa normal no mercado, mas vão obrigar com que os clientes façam as suas atualizações para os novos modelos que eles têm. Isso pode trazer alguns desconfortos aí, que se a pessoa tem que fazer alguma coisa, de repente ele pode olhar no mercado, ver a concorrência e já trocar nesse momento. E a empresa Supplier, que é esse segmento que eles adquiriram, o que eu vejo de ruim foi a estrutura do capital.
ela ficou engessada, ficou muito claro nessa pandemia, porque ela não conseguiu captar, criou uma ineficiência desse processo, onde eles falaram que eles estão revendo para que isso possa estar mudando essa estrutura de capital. Isso além da morosidade que possa ter ali, eles têm que rever este processo. Então os dois que pita aí. Se você não é inscrito no nosso canal, vai se inscreva aí, propague aí para nós. Mas você quer investimento aí, forte abraço, vem conosco, tchau!